E nós vamos falar em última análise sobre as medidas de acurácia diagnóstica. Os testes diagnósticos, última análise, eles servem para rastreamento, para confirmação de um diagnóstico, como preditor, na gradação dos problemas, na monitoração da progressão e na avaliação dos resultados terapêuticos. Em suma, quase todos os parâmetros que a gente avalia na nossa prática como profissional de saúde, a gente pode usar. Tudo isso, na verdade, o que a gente faz quando afere a pressão, quando usa uma escala, quando faz o exame físico, é aplicando um teste diagnóstico na tentativa de vislumbrar, a partir daquele momento, uma condição. Se for no mesmo momento, é uma coisa chamada diagnóstico. Se for no momento futuro, isso é prognóstico. Na vida, Fedro disse que as coisas não são como parecem. Porque se elas fossem como elas parecessem, a gente não precisava de nenhuma ciência para entender os fenômenos, Bastaria olhar e a gente tirava nossas próprias conclusões. As pessoas menos preparadas tendem a simplificar as coisas, e quando as mais preparadas tendem a aumentar as suas próprias dúvidas. Isso, por exemplo, é uma imagem que as coisas não são o que parecem. Isso é uma vaca ou uma vaca joaninha pendurada num prédio. Isso pode ser interpretado como milhares de coisas, e é sobre as aparências que enganam que a gente vai tentar discutir um pouco hoje. Os homens deviam ser o que parecem, ou pelo menos não parecerem o que não são. Isso é uma frase do Shakespeare, porque isso é a essência da humanidade. As coisas às vezes parecem uma coisa e são outra, ou às vezes parecem outras e são outra ainda. Às vezes não parecem e não são. E Epíteto 2 depois de Cristo exemplificou bem o problema dos testes diagnósticos e o problema como a mente lida com essas coisas. Então, para a mente humana, as coisas são o que parecem ser, ou são e não parecem ser, ou não são, mas parecem ser, ou não são nem parecem ser. Se elas são os que elas parecem ser, e a gente interpreta dessa maneira, nós estamos falando dos verdadeiros positivos. Se elas são e não parecem ser, ou nós não interpretamos assim, nós estamos falando dos falsos negativos. Se elas não são, mas parecem ser, nós estamos falando dos falsos positivos. E se elas não são nem parecem ser, os verdadeiros negativos. E é sob essa ótica de uma tabela 2x2 que todo o racional dos testes diagnósticos é feito. Então, resumindo, para cada paciente, para cada sujeito da pesquisa, a condição, a doença pode estar presente ou ausente, o resultado do teste pode ser positivo ou negativo. Como a professora Juliana explicou bem, frente à epidemia do Covid, a gente pode estar frente a um sujeito que está doente ou não está doente, e a reação e os testes laboratoriais podem dar positivo ou negativo. O que nós estamos vendo é que esses testes têm propriedades que são parecidas com a acurácia parecida com a que eu vou mostrar dos nossos testes, e decisões extremamente complexas estão sendo tomadas em função disso. Ou seja, esses testes, eles têm uma especificidade razoável, de forma que um resultado positivo aparentemente confirma, mas tem uma sensibilidade baixa, de forma que o resultado negativo não exclui. Esse é o grande dilema do mundo, Se a partir de um pedaço a gente pode entender o todo, ou se estudando uma característica de uma maçã, uma face de uma maçã, podemos imaginar como é que essa maçã como um todo. Lembrando que a vida são maçãs das mais variadas formas, cores, sabores, tamanhos. Uma se apresenta com a sua face mais amarela, outra com a sua face mais vermelha. Daí as dificuldades das coisas. O teste diagnóstico, na verdade, é a comparação de um teste índice com o melhor padrão de referência. O teste índice é o instrumento que você quer avaliar a propriedade diagnóstica, e o padrão de referência é o padrão ouro. Os padrões áureos, ou padrão ouro, ou gold standard, são padrões quase sempre imperfeitos. Dos padrões áureos perfeitos, nós temos a morte, fora a morte, e que o Fred voltou para o Fluminense e que o bicho vai pegar, eu tenho poucas certezas na vida, entendeu? Então, resumindo, a gente pode tudo reduzir a uma tabela desse tipo, uma tabela de acurácia diagnóstica. Vocês veem o meu cursor?
Sim, professor. Tá. Então, numa tabela 2x2, a gente tem a condição sempre é colocada desse jeito, a tabela 2x2 sempre é positivo, positivo, negativo, negativo. Apesar de alguns programas entenderem de maneira diferente, eu acho que o jeito correto de ensinar é desse jeito. Então, nesse eixo são os doentes, os não doentes, e aqui a condição que vai ser avaliada, o teste positivo ou o teste negativo, quando fala de teste diagnóstico. Em outras análises categóricas, os casos, os controles, a variável que você quer ver a associação positiva e negativa. Sempre construído desse jeito. Eu já participei de banca que a análise tinha sido feita, a tabela tinha sido construída totalmente o contrário. Onde falava sensibilidade era especificidade, onde especificidade era sensibilidade. Na verdade, as conclusões ficaram mais ou menos razoáveis, porque as propriedades eram parecidas, mas assim, toda a construção foi feita ao contrário. Porque quem analisou construiu a tabela de um jeito equivocado. E todos nós que já trabalhamos com tabela 2x2, certamente algum dia construíram uma tabela de maneira equivocada. A prevalência da doença, o número de doentes na população, é a soma desses dois quadrantes. São os doentes, que podem estar com o teste positivo ou com o teste negativo. Sensibilidade é a probabilidade de um teste ser positivo dentre os doentes. Especificidade é a probabilidade do teste ser negativo entre os saudáveis. Isso são propriedades intrínsecas do teste, porque eles não dependem da prevalência, eles sempre dependem dessas razões, essas razões transversais. A sobre C, A sobre C ou B sobre D. Então, sensibilidade e especificidade são propriedades intrínsecas do teste. Dentro das margens de erro que são aceitáveis, a sensibilidade e a especificidade, elas não dependem da prevalência da doença. Elas são só... O que depende da prevalência da doença é o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. E quanto maior a prevalência da doença, maior a probabilidade de um teste ser positivo confirmar uma doença. Todo esse racional que eu estou falando é igual tentar ensinar o verbo to be e pedir que ao final dessa aula as pessoas saibam falar inglês. Então, esse é um raciocínio que tem que ser construído cada vez que usa, tem que ser construído. Mas para ter como regra para começar, a sensibilidade e a especificidade são as propriedades intrínsecas do teste. Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo depende da prevalência do teste. Nós vamos tentar entender isso mais para frente com exemplos. O índice de probabilidade positiva, ou razão de probabilidade, ou razão de verossimilhança, ou likelihood ratio, cada um usa de um jeito. Eu entendo que o melhor termo é o índice, tá? Também pode ser uma razão. Eu chamo de índice de probabilidade positivo, que na verdade é sensibilidade sobre 1 menos especificidade, que também são a razão de verdadeiros positivos sobre as taxas de falsos positivos. Ou seja, quantas vezes um teste é mais positivo entre os doentes do que entre os saudáveis. Entenda esse conceito. Likelihood ratio, razão de verossimilhança, índice de probabilidade, são quantas vezes um teste é mais positivo entre os doentes do que entre os saudáveis. Ou seja, quanto maior esse índice de probabilidade, maior a probabilidade do teste ser positivo e a pessoa estar doente. Nós precisamos nós estamos fazendo ciência, sair do senso comum raso. As pessoas mais leigas acham que se o teste está positivo, você está doente. Se o teste está negativo, você está saudável. Isso vale para testes altamente sensíveis e altamente específicos. Que no mundo real, a gente não lida com esse tipo de teste, tá? Aqui é um texto explicando cada uma daquelas coisas. Eu posso depois deixar essa aula disponível para vocês. E o Einstein falou que se você tivesse um problema e a sua vida dependesse desse problema, você devia gastar os primeiros 55 minutos dependendo do tipo de pergunta a ser feita. O grande problema que nós temos visto é que as pessoas não estão perdendo a capacidade de fazer perguntas claras
e acha que complicando a sua pergunta, complicando a sua análise, complicando os seus processos, você tem resultados mais brilhantes. É justamente o contrário, tá? Nós precisamos tornar nossas perguntas mais específicas ou mais sensíveis de acordo com o nosso interesse, mas a gente tem que saber fazer a pergunta correta. Esse é um questionário que o nosso grupo está estudando. Nós chegamos a ser tão pragmáticos, professor Juliano, que agora nós estamos partindo, além de fazer figurinha, desenho, é pergunta única, tá? Existem questionários, eu fui chamado para reavaliar um questionário chamado, uma validação por português, chama CSCL, eu acho. É negócio de criança aí, o Juliano talvez conheça. Ele tem 134 questões. E um simplificado, que foi validado em Minas, que é esse que eles pediram para eu avaliar, tem 120 questões. Você imagina que eu escrevi, não tem condição, uma questão de 120 questões. Nós estamos fazendo questionários simplificados. Então, esse é um modelo, é um motivo da iniciação científica de um aluno aqui, de 2, na verdade, que a gente só quis saber quantas vezes a pessoa urina à noite, se isso era capaz de prever os doentes com sintomas graves, de sintomas do trato urinário graves. Ou seja, aqueles doentes que só com essa pergunta, se a gente podia acertar com que grau de certeza os doentes que precisariam ser encaminhados para assistência em nível secundário ou nível terciário. E a gente conseguiu construir essa tabela 2x2. Maior que 3, respondeu que acordava maior ou igual a 3 vezes à noite, 202 pessoas e 37 nessa outra tabelinha. Aqui são os pacientes considerados graves ou moderados e os pacientes com sintomas mínimos. Então, a gente vê que a prevalência de doença grave ou moderada foi de 408 em aproximadamente 700. E esse aqui foram os sintomas mínimos. E a gente construindo essa tabela 2x2, a gente faz um gráfico, a gente vê que os que urinam maior que 3 vezes à noite, a maioria tem sintomas graves ou moderados. E menor que 3 vezes à noite, a gente vê uma proporção aqui, não discrimina muito, mas aqui a gente vê que nesse grupo tem muito mais doente, muito mais gente urinando 3 vezes ou mais entre os graves e moderados. Fazendo a continha, a gente conclui que esse exame tem uma sensibilidade de 49%, uma especificidade de 82%, e quando o resultado é positivo, o resultado é positivo, você tem 55% de chance de estar com sintomatologia grave. E quando o resultado é negativo, ele tem 84% de chance de você não estar doente. Então, esse é um teste que ele tem pouca sensibilidade, a sensibilidade dele é pífia, menor que 50%. Cara ou coroa tem mais sensibilidade do que isso. O problema é que cara ou coroa tem sensibilidade de 50% e especificidade de 50% também. Esse teste, por sua vez, tem uma especificidade de 89%. Levando em conta que é um teste bastante simples, ele é bem interessante. Porque uma vez, se a pessoa tiver com menos que 3 vezes à noite, ele tem uma probabilidade de 84% de não estar grave. Isso nos dá uma acurácia de 67%. Essa acurácia 67% é aproximadamente a mesma acurácia que a gente tem do exame do COVID, para dizer que quem está com COVID, tá? Só que a gente faz isso aqui a gente consegue com uma pergunta única, e para o teste do COVID nós precisamos de exames bastante complexos e ainda pouco acessíveis à população. Vocês conseguem ver a likelihood rate aqui embaixo? Isso dá uma likelihood de 3,9, ou seja, a urinar mais que 3 vezes, maior ou igual a 3 vezes, é 3,9, 4 vezes mais comum entre os graves e moderados do que os mínimos. Você fala, nossa, professor, mas isso é pouco. Bem-vindo ao mundo real. A maioria dos testes que nós temos na nossa prática clínica tem essa performance diagnóstica. Esse aqui é um outro teste, que é a urofluxometria. Quem estuda lá no nosso grupo sabe que a gente usa a urofluxometria, depois a Carolina e a Juliana me corrigem, a gente usa a urofluxometria como
um dos instrumentos para a validade do construto, para mostrar que as pessoas têm mais sintoma também urinam menos. Esse é um exame clássico, as propriedades a gente pode discutir no outro cenário, mas nesse caso o que a gente vê é que nos ditos obstruídos ou nos graves, se quer outra série, a grande maioria urinava menos que 15 ml por segundo, enquanto com 15 ml, mais que 15 ml por segundo, só tinha um obstruído. Se urinar menos que 15 não é bom para definir se você está obstruído ou não obstruído, mas dentro dos obstruídos, quase todos urinavam menor que 15 ml por segundo. Ou seja, esse exame, brincando, tem a mesma acurácia do outro, mas ele é extremamente sensível. Ele é tão sensível, ele tem uma sensibilidade de 98%, ele é quase perfeito, ele é tão sensível que ninguém que urine mais que 15 ml por segundo está obstruído. Isso vem junto de uma aparente obviedade, mas no mundo a gente funciona assim. As coisas óbvias têm que ser analisadas antes das coisas menos óbvias, porque isso aqui é muito sensível. Se eu já faço, eu mostro que está urinando maior que 15, eu descarto a obstrução, falo, companheiro, seu problema é outro, não precisa da minha ajuda. E ele tem um valor preditivo negativo de 97%. Então ele é tão sensível que um resultado negativo praticamente exclui. E ele tem a mesma propriedade do que o outro. A acurácia global, 66%. Ou seja, a cada 3 pessoas que eu avalio, eu acerto 2 delas. A acurácia aqui é exatamente a mesma, só que aqui, em vez de ser sensível, esse estudo aqui é melhor como específico. Então, o outro é melhor para excluir, esse é melhor para confirmar. A acurácia diagnóstica, em última análise, é um balanço de sensibilidade e especificidade. Quanto mais sensível, maior o valor preditivo negativo. Uma coisa, às vezes, é tão sensível que um resultado positivo confirma e um resultado negativo exclui. Uma coisa específica, ela é bem interessante, que se um resultado positivo não confirma, um resultado negativo exclui. Então, resumindo, exames sensíveis são muito bons para confirmar, exames específicos são bons para excluir. No mundo real, quando a gente tem uma probabilidade maior que 10, esse método é de grande utilidade. Quando entre tem 5 e 10, tem moderada utilidade. Menor que 5 tem mínima utilidade para confirmar. Os nossos métodos lá, que a gente acerta com 75%, e a maioria dos métodos que todo mundo usa na prática clínica, tem uma capacidade de confirmar mínima. Ou seja, apesar de todo esforço, nós precisamos de uma série de informação. Nenhum teste é tão bom ou tão perfeito que sirva para definir cada uma das situações do dia a dia. Isso é igual a análise decisória da vida. Não existe nada que seja tão simples, você toma uma decisão tão única que fala, não, agora eu respondi todas as perguntas com esse teste. Nós temos dúvidas, se a gente continua o nosso curso, se não continua, o que a gente faz depois que a gente se forma, se a gente casa ou toma um sorvete. A vida inteira é tomando análise, fazendo análises decisórias, e cada uma dessas análises decisórias tem uma sensibilidade e uma especificidade de você está certo e você está errado. Mais ainda, o conceito de certo e errado na vida não responde a nenhum padrão áureo. Daí, as coisas que valem para um, pouco são úteis para os outros. Isso aqui é outra coisa, o grande lema é a curva ROC, é outro jeito de medir a acurácia. A acurácia também pode ser entendido como os verdadeiros positivos, mais os verdadeiros negativos sobre a população como um todo. Isso vale para variáveis dicotômicas. E para variáveis contínuas, como é que a gente analisa? A gente analisa pela curva ROC. Eu vou tentar ser bem simples, porque a curva ROC, eu costumo dizer, quando ninguém sabe o que está acontecendo, a gente mete uma curva ROC e é sensacional. Se o nosso artigo está sendo encaminhado para a revista, você bota uma curva ROC, o revisor do outro lado respeita você e não te pergunta mais nada, entendeu? Então, curva ROC é uma das coisas que a gente deve usar sempre que a gente puder, a gente está com a curva ROC, porque as pessoas não entendem bem a curva ROC. A curva ROC é uma coisa assim que, para cada ponto de corte, vamos imaginar que a gente estivesse falando sobre as bilirrubina, a dosagem da bilirrubina, que a professora Juliana propôs, e a bilirrubina, para quem não sabe, se ela ficar muito alta no sangue das criancinhas, quando eles são neonatos, ela é tóxica para o sistema nervoso central, dá uma síndrome chamada Kernicterus, e dá uma série de problemas aí. Mas imagina assim, que para a gente
tenta imaginar qual é a capacidade de um teste, de um questionário, de alguma outra coisa, para prever a bilirrubina maior de 17. Tal teste tem essa acurácia, e essa área debaixo dessa curva a gente chama da acurácia desse teste. Esse teste tem essa acurácia, este tem essa acurácia. Então, à medida que vai ficando mais área debaixo da curva, melhor a acurácia do teste. Então, a curva ROC serve para quê? Para medir a acurácia global do teste, a área debaixo da curva ROC é igual à acurácia do teste, para comparar várias curvas ROCs. E quando você está de frente a um teste, você não sabe como é que é o ponto de corte, para escolher o melhor ponto de corte de acordo com a sensibilidade ou da especificidade que você deseja. Esse é aquele questionário, a curva ROC daquele questionário lá da Noctúria. Se você acorda 0 vezes à noite, curva ROC, na verdade, é para testes contínuos. Para testes com variáveis discretas, ele não é o ideal, mas a gente usa, o nosso grupo usa, porque nós entendemos que tem uma licença poética aqui para isso. A curva ROC, ela magnifica um pouco a acurácia, mas ela permite comparar com outros valores e permite a gente tentar entender o que está acontecendo. Se você não acorda nem umas vezes à noite, você tem 100% de sensibilidade, ou seja, todas as pessoas que acordam mais do que 0 vezes à noite, ou seja, que não acordam à noite, ou qualquer pessoa, tem 100% de chance de estar doente. E assim sucessivamente. 1, 2, 3, esses são os pontos de corte. Dentro dos quadradinhos são o índice de probabilidade positivo. Ou seja, à medida que você vai aumentando o número de micções noturnas, maior a chance de você estar doente. E qual o melhor ponto de corte no teste? O melhor ponto de corte no teste é um ponto de corte que é o que mais próximo cruza essa linha que vai do 100 aqui ao 100 aqui. Então, teoricamente, o melhor ponto de corte seria algo entre 2,2, mas ninguém acorda 2,2 vezes à noite. Então, quando a gente tem que decidir na situação dessa, a gente escolhe o ponto de corte que melhor nos interessa. Se eu quero maior sensibilidade, eu corto com 2. Se eu quero maior especificidade, eu corto com 3. Em regra, nós, quando fazemos testes e somos especialistas, nós queremos coisas mais específicas, porque os nossos doentes já têm autoprevalência, né, no que nos é apresentado, e a gente quer coisa mais sensível, mais específico. Quem atua na atenção primária, tem uma variável de coisa, e a prevalência das doenças da atenção primária é muito baixa. Nesse público, a gente quer quer instrumentos mais sensíveis. Então, a curva ROC, na verdade, é a área sobre a curva ROC equivale à acurácia global do teste. Essa linha pontilhada, a área embaixo da curva ROC, é 50% desse quadrado aqui, é a cara ou coroa. O acaso me dá 50%. Existem testes que eles são pior que o acaso. Existem testes que são pior que a cara ou coroa. Tem um teste que é pior que a cara ou coroa, não serve para nada, né? Melhor eu ouvir a mãe da gente, ouvir a opinião do tio que vende sorvete, qualquer pessoa. O teste desse não serve para nada. E agora, para tentar dar uma finalizada, esse aqui é o famoso nomograma de Fagan. Professora Juliana, eu sei que ela gosta do nomograma de Fagan, eu acho que todo racional que a gente faz, todo racional da prática clínica, todo racional da prática epidemiológica, frente a um teste, ele cabe nesse nomograma de Fagan. Nessa primeira coluna aqui, é a probabilidade pré-teste. A probabilidade pré-teste, em última análise, é a probabilidade daquela pessoa que você está vendo está doente, ou seja, é a prevalência naquela população. Então, no nosso grupo, a prevalência de pessoas com sintomas moderados ou graves foi de 50%. Aqui é acordar uma vez à noite, aqui é acordar 2 vezes à noite, aqui é acordar 3 vezes à noite, o índice de probabilidade positivo. Passando uma linha do ponto da prevalência que você tem pelo índice de probabilidade, você chega nessa coluna, que é a probabilidade pós-teste, que é o valor preditivo positivo. Ou seja, à medida que você aumenta a frequência miccional, você aumenta o índice de probabilidade positivo e você aumenta a chance de você estar micção. Mas isso é óbvio, professor. Não, é óbvio, mas não é claro. Passar de 1 para 2,
aumenta aproximadamente 15%. Passar de 2 ou 10%, 12%, passar de 2 para 3 aumenta muito mais. Ou seja, alguém que urina 3 vezes por noite tem quase 95% de chance de estar doente. Bom, mas no mundo real a gente sabe isso, professor. A gente sabe a probabilidade do teste das coisas? Não, isso fica intuitivo. Mas mais intuitivo é quando a gente vê o cenário de prevalência diferente e o índice de probabilidade fixo, que é a análise que eu vou fazer para vocês a seguir. Imagina o seguinte cenário. Carolina chega com uma dor torácica irradiada para a mandíbula, doendo o ombro. Qual a chance dela estar infartada? A chance de uma moça de entre 20 e 30 anos infartar é baixíssima. Eu coloquei 2% de chance. E ela faz um exame, um exame no eletro que encontra uma alteração eletrocardiográfica que a chance é 5 vezes mais frequente nos doentes do que nos saudáveis. A gente passa essa linha aqui, ela continua tendo uma chance baixa de estar infartado, 10% de chance de infarto. Não estou detalhando se isso qual a propção conduta, mas certamente alguém tem 10% de chance, vai ter uma indicação de fazer o próximo passo diferente de quem? Se chegar alguém na mesma situação, de 45 anos, hipertenso, tabagista, com a mesma dor, a chance dele de ser infarto, a frequência de infarto, nessa prevalência de infarto nessa faixa etária, já vai para 30%, passando pelos 5%, então esse indivíduo tem 70% de estar infartado. E chegar uma pessoa de 78 anos, diabética, 2 infartos anteriores, cineangiocoronariografia positiva, qual a chance dela estar infartando se chegar com uma dor típica? Por volta de 90%. Se ela fizer um teste de alterado, a chance dele estar infartado é de mais de 98%. Ou seja, um teste positivo tem significado diferentes nas pessoas, em pessoas diferentes. Esse é o mistério que diferencia as pessoas que entendem de ciência do leigo comum. Num cenário onde a prevalência do teste a prevalência de COVID for positiva, imagine-se, numa UTI de pessoas com doença respiratória entubada, se o teste do COVID for positivo, é muito provável que essa pessoa realmente tenha COVID. Se for negativo, é muito provável que a doença seja outra. Por quê? A prevalência é altíssima, que um resultado positivo confirma. Se a gente fizer um teste positivo num cenário onde a prevalência é muito baixa, talvez não queira traduzir a mesma coisa. É esse mistério que a gente precisa ter de entendimento. E para terminar, lembrar vocês que o inverno chegou. Quem me acompanha, todas as aulas minhas de um tempo para cá, sei lá, acho que uns 6, 7 anos, eu termino com o inverno está chegando. Agora o inverno chegou. E parafraseando Game of Thrones, né? Coronavírus not today. Não, ainda não vai ser hoje. Muito obrigado, pessoal.